convidar a estar louvando Jesus, adorando esse nome que é digno de ser exaltado. E nós queremos declarar todo o nosso amor e que você faça parte disso. Amém? Nós amamos a Ti, Jesus. Seja bem-vindo aqui, Pai. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, Obrigado, Senhor Jesus.
Tu és esperança. Nós ansiamos a Ti, Nós te Jesus. desejamos outra vez. Outras vezes e todas as vezes, Jesus. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Sim, Jesus, te desejamos. Aleluia. Nós estamos, Jesus, com nossos corações voltados a Ti. Pai, tenha liberdade em nós. Aleluia. Espírito Santo. Com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, e eu me sinto tão teu. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Só aqui, Jesus. Aqui com você. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, e eu me sinto tão É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que
Não há outro lugar melhor do que viver em Ti, Jesus. Não há nada melhor do que viver em Você, do que fazer parte de Você. Jesus, que Você coloque essa vontade em nossos corações a cada dia, Pai. Um desejo ardente, Jesus, de prosseguir contigo, de prosseguir em Te conhecer, Jesus, de fazer parte de Você, de sermos um, Jesus, totalmente um. Que isso seja um desejo em nossos corações. Eu declaro, Jesus, sobre nós, que seja um desejo em nossos corações, um desejo ardente de viver em Ti, de prosseguir em Ti, Pai, pois não há nada melhor. Pai, que nós venhamos ter revelação de quem Tu és, revelação, Pai, do quão grande Você é, do quão maravilhoso Tu és, Jesus. Que nós venhamos permanecer nisso. Aleluia. Queria convidar você também a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, versículo 6 em diante. E diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tem tudo o que é necessário, e vocês transbordem toda boa obra. Amém? Então, nós sabemos que nós não estamos tendo, o nosso culto presencial, mas estamos fazendo online, e nós não deixamos de ofertar. Você também que pode e que tem o desejo no seu coração, nós estamos fazendo por transferências bancárias, Como nós não estamos tendo esse contato, não estamos no ao vivo, você que pode, transfira lá qualquer valor, o valor da sua oferta, talvez o valor do seu dízimo. Como nós lemos aqui, Deus, Ele não pede nada por obrigação. Então dê aquilo que o seu coração pode dar, aquilo conforme a sua necessidade. Amém? Eu queria orar com você. Jesus, muito obrigada, Pai, porque independente de tudo, Jesus, nós sabemos que você é o provedor, nós sabemos que você faz parte de nós. E eu queria te pedir, Jesus, para que você venha, Pai, sobre todo o lar, sobre toda a família, sobre cada pessoa, Jesus, que está nos assistindo, Jesus. Entra com provisão, Jesus, entra com as tuas bênçãos, Pai. Muito obrigada pelas pessoas que puderam nos abençoar e aquelas pessoas também que não puderam. Jesus, nós te agradecemos por tudo, de toda forma. Nós queremos depositar nossa confiança total em você e nós acreditamos, Pai, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou acreditamos. Muito obrigada por tudo e amém. Que você tenha uma palavra abençoada. Fica com Deus. Olá, igreja, boa noite, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, Que pena que nós não podemos estar juntos, na nossa igreja, mas nós estamos aqui no nosso Tadeu Online e hoje eu tenho uma palavra, muito poderosa para compartilhar com vocês. Eu peço que todos deem bem atenção no que nós vamos falar. Hoje nós possamos até dizer que o tema da nossa palavra hoje é como nos tornar um bom discípulo, sabe? Eu creio que essa palavra é algo que tem falado muito ao meu coração esses dias e eu queria compartilhar com você nessa noite e peço que você abra sua Bíblia lá em Filipenses 2, que nós vamos falar de um jovem, que é um jovem que é referência na Bíblia para todos nós, onde nós precisamos aprender a como nos tornar um bom discípulo. Eu peço que vocês abram lá em Filipenses 2 e vamos ler do capítulo 19 ao capítulo 24. Que diz assim:
Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber a notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Portanto, e ele, quem espero enviar, tão logo me certifiquem da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderá ir. Curve suas cabeças, vamos estar orando. Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, te bendizemos, porque o Senhor é um Deus onde tem nos sustentado, onde tem nos dado, Jesus amado, a estratégia de vencermos a dificuldade, Pai, e nos tornarmos as pessoas melhores a cada dia, Pai. Derrama sobre nós, Pai, entendimento nessa noite, abra nossos ouvidos para que a gente venha entender, Jesus, aquilo que o Senhor tem para passar conosco nessa noite, Pai. Nós te oramos e te agradecemos em teu nome. Amém. Amém. Timóteo, queridos, foi um jovem que se tornou um líder muito jovem através das suas atitudes, das suas ações. Ele se tornou um grande discípulo, entendo eu dessa forma, quando Paulo, ele pede a Jesus, ele ora a Jesus, para que Jesus desse a oportunidade de deixá-lo que ele o enviasse, né? Por quê? Porque Paulo entendia e andava com Timóteo e sabia o quanto Timóteo tinha um coração voltado para aquilo que Jesus realmente queria deles. Então, hoje nós vamos aprender um pouco de como nos tornar discípulos por excelência, discípulos de verdade. Né? Hoje nós estamos vivendo um momento propício para isso, para que a gente nos torne discípulos de verdade de Jesus. Porque o Evangelho ele nos ensina a todos os momentos que o Evangelho ele é amor. O Evangelho, Jesus ele nos ensina que Evangelho sem amor ele não subsiste. Então nós precisamos colocar em prática o amor. Né? Timóteo é um dos personagens mais conhecidos no Novo Testamento. Né? Timóteo ele foi um jovem líder da igreja primitiva, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua dedicação ao Evangelho. Né? Se nós voltarmos aqui no verso 22, onde diz assim: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. E nós temos aprendido isso, né? A mensagem de Jesus para nós, nos nossos cultos, nos nossos TADEs, nos nossos life group, são ensinamentos a qual pede para que nós nos tornamos discípulos, assim como Paulo entendeu e viu que era hora de enviar Timóteo, porque grandes coisas Timóteo tinha a oferecer. Se hoje nós pararmos e perguntarmos para nós mesmos de que forma e como nós hoje somos perante Jesus, que tipo de discípulo nós somos hoje perante Jesus, o que nós temos feito com aquilo que Jesus ele tem colocado diante de nós, com nossos ministérios, com aquilo que Jesus ele tem nos ensinado. Jesus a todo momento ele nos ensina a amar o próximo, a nos tornar pessoas diferentes, a qual nós precisamos entender que nós precisamos nos tornar discípulos. Que tipo de discípulo você é hoje? Você tem se tornado? De que forma as pessoas têm te olhado? De forma as pessoas têm nos olhado? Nós como igreja. Né? Muitas das vezes a gente se coloca num lugar
de pessoas bem saibas sobre aquilo que a gente tem aprendido. Aí talvez a gente possa saber muito mesmo, mas a gente não coloca em prática aquilo que Jesus, ele espera que nós coloquemos. Então é hora da gente aprender a nos tornar discípulos. Assim como Paulo identificou que Timóteo ele tinha um grande potencial. E será que o seu líder, será que o seu discipulador, ele não tem visto isso em você? Ou por algum motivo, você não tem se colocado como discípulo? Sabe, a gente hoje, a gente pede, a gente ora, não só a nossa igreja, mas a igreja, né? Ela tem se colocado em oração pedindo para que essa cidade ela seja ganha para Jesus. Sabe, que a gente alcance o maior número de pessoas dessa cidade. Mas de que forma nós vamos conseguir isso se eu não me coloco como discípulo? Eu não me coloco como trabalhador do reino? Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos cooperadores do reino. Nós fomos escolhidos para fazer aquilo que Deus nos escolheu e nos confiou a fazer. Jesus ele nos escolheu para que nós sejamos discípulos de verdade. Deus nos deu a sabedoria, o entendimento, mas a gente precisa colocar em prática. Está na hora, irmãos, da gente sair da nossa zona de conforto e buscar praticar aquilo que nós temos aprendido em Jesus, aquilo que nós temos vivido em Jesus. É hora da gente sair da nossa zona de conforto e buscar algo melhor de Jesus. Colocar em prática o que nós temos recebido de Jesus. Vamos lá, voltando para o verso 3, do mesmo Timóteo, do mesmo Filipenses, 2. Vamos lá. Capítulo 2, verso 3 até o 10. Que diz assim: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Sabe, é tudo o que Jesus pede aqui, o que Paulo escreve aqui nessa carta, é para que a gente seja pessoas humildes e para que a gente entenda que o nosso irmão, ele pode ser superior a gente sim. Sabe, muitas das vezes nós nos colocamos na posição de querer saber mais do que o outro. Em vez da gente unir forças e levar o evangelho adiante, nós queremos estar disputando status de quem sabe mais do que o outro. E Paulo aqui, nesse versículo, ele pede para que a gente seja humilde. Entenda. 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o seu igual ou a Deus era algo a que devia apregar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem. Jesus ele nos deixou aqui bem claro. Paulo nos explica aqui que Jesus ele veio na terra como um ser humano, como um homem, e nos mostrou que nós somos capazes de sermos igual a Jesus, de fazermos aquilo que Jesus fez. Jesus ele nos deixou um legado, que quando diz ir de pregar o evangelho a todas as nações, isso é um legado a qual Jesus deixou para que a gente desse continuidade. Mas de que forma nós temos entendido isso? De que forma nós temos praticado isso? Sabe? Às vezes a gente nas nossas orações, ou às vezes a gente compartilha algo com o nosso irmão mais próximo, assim, poxa, meu discípulo ele não consegue crescer, meu discípulo ele não consegue criar maturidade. Por quê? Será que eu estou sendo exemplo para o meu discípulo como discipulador?
Será que eu tenho ensinado, mostrado para ele aquilo que Jesus, de fato, ele tem falado comigo? Aquilo que eu tenho aprendido? Será que eu tenho sido humilde, como pede aqui, para que eu ensine e veja com que o meu discípulo, ele tem algo muito mais à frente que eu? Ele é mais capaz que eu? Ou eu quero ser sempre muito maior que ele, naquilo que eu entendo? Então a gente precisa ter essa humildade de entender que o nosso irmão, ele precisa ser superior a gente, sabe? E a gente precisa aprender um com os outros e nos tornarmos discípulos. Mas, 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pois por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Então isso aqui foi a recompensa. Deus, ele nos mostra aqui que a recompensa daquele que obedece, aquele que se faz humilde, aquele que está disposto a servir, Deus, ele nos honra. Deus, ele nos traz aquilo que a gente merece. Deus, ele espera que a igreja dele seja uma igreja relevante nessa terra. Nós precisamos sairmos da nossa zona de conforto e fazermos aquilo que Jesus, ele tem nos pedido, aquilo que Jesus, ele tem colocado diante de nós, através dos seus estudos, através da sua palavra, através dos cultos de celebração. Deus, ele tem trazido mensagem para nós através da nossa liderança, que nós precisamos colocar em prática. Sabe, muitas das vezes nós olhamos para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, e olhamos a nossa igreja com poucas pessoas, sabe? E a gente se pergunta, por que isso? Por que aquilo? Mas a gente é incapaz de nos perguntar a si próprio, será que eu estou fazendo aquilo que Jesus pediu para mim fazer? Que é ir de pregar o Evangelho, é ir e compartilhar o amor que eu tenho recebido de Jesus, é ir de compartilhar aquilo que Jesus tem derramado sobre mim. Jesus, a todos os dias, a todos os momentos, ele nos convida a entrar no jardim, a voltar ao jardim, sabe? E nós não estamos dando ouvido para aquilo que Jesus tem falado conosco. Jesus, ele nos chama, vem igreja, volte, volte. Eu quero compartilhar coisas novas, eu quero derramar um vinho novo sobre a igreja. Sabe, irmãos, hoje nós estamos passando por um momento muito difícil, não só no nosso país, mas mundialmente, onde as pessoas estão presas dentro de casa, onde existem pessoas que, em meio a todas essas dificuldades, estão querendo se beneficiar em cima de tudo isso, sabe? E pessoas já hoje passando por dificuldade, pessoas hoje presas na sua própria casa, até chegando a um ponto de entrar em depressão, a um ponto de chegar a pensar até de tirar sua própria vida, sabe? E o que nós temos feito como igreja, o que nós temos feito como pessoas que vivem algo de Jesus, sabe? Nós precisamos compartilhar o que nós temos recebido de Jesus, nós precisamos colocar em prática o ID que Jesus nos ensinou. Assim como Timóteo, que andava com Paulo e fazia de tudo pelo Evangelho. Sabe, o interessante aqui no início do texto é que Paulo, ele ora a Deus para ver se Deus, ele consentisse que Paulo podia enviar Timóteo.
E Deus sabia o quanto Timóteo era merecedor de ser enviado. Sabe, irmãos, e muitas das vezes nós queremos ser enviados, muitas das vezes nós queremos sermos evangelistas, nós queremos ser missionários, se nós não conseguimos nem falar do amor de Jesus aonde nós estamos, sabe? Nós não conseguimos falar do amor de Jesus para os nossos próprios familiares. Como é que eu quero ser um missionário se eu não faço aquilo que Jesus ele tem pedido a cada dia para me fazer dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha faculdade, sabe, no meio do convívio dos meus amigos. Sabe, irmãos, hoje está tão fácil da gente falar do amor de Jesus, porque as pessoas hoje elas estão tão carentes de amor. E nós temos recebido o amor de Jesus de uma forma a qual nós temos sido egoístas, porque nós guardamos para nós, em vez de compartilhar o amor de Jesus. Continuando ainda em Filipenses 2, vamos lá para o verso 13 ao 16, para a gente estar finalizando, que diz assim: pois é Deus quem efetua em você tanto o que quer, quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. O verso 13 diz que nada é porque eu quero, é tudo porque Deus quer. Eu não sou nada sem Deus. Tudo que faço é porque Deus me capacita. Hoje nós temos esse entendimento que Jesus, ele derrama a cada dia sobre nós algo novo. O Evangelho, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E o que eu tenho recebido de Jesus para compartilhar com meus discípulos? O que eu tenho recebido de Jesus para me compartilhar com o meu Life Group? O que eu tenho recebido de Jesus para me compartilhar com as pessoas a qual estão à minha volta? Será que eu tenho sido esse discípulo a qual as pessoas olham para mim como Paulo olhava a Timóteo e dizia assim: eu vou enviar, porque esse vive por amor do Evangelho, esse vive por amor das pessoas. No começo dessa mensagem, a gente vê que Timóteo, ele fazia de tudo para que eu fosse ajudado. Ele queria compartilhar o meu sofrimento com ele. Ele queria compartilhar aquilo que ele estava vivendo de bom com aquele que não tinha. Isso é um coração de servo. Será que nós temos compartilhado o que nós temos de bom com o nosso irmão, com o nosso próximo? Ou a gente tem vivido o individualismo que rola nesse mundo? Hoje, se a gente parar para pensar, o mundo vive hoje um individualismo muito grande, onde o primeiro sou eu, o segundo sou eu, o terceiro sou eu. Isso não é o Evangelho de Cristo. Deus, ele entregou o seu Filho para morrer por nós, para que a gente tivesse vida e vida eterna, para que a gente desfrutasse do melhor dessa terra, e para a gente desfrutasse e compartilhasse o amor que ele tem por nós. De que forma eu tenho compartilhado o amor que eu tenho recebido de Jesus? De que forma eu tenho me comportado como servo de Deus? Será que eu tenho colocado o meu egoísmo na frente de tudo? Ou será que eu tenho compartilhado o que eu tenho recebido de Jesus? 14. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puro, irrepreensível, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Uau! Ó, esse verso 15. Olha
o que está escrito no verso 15, eu vou repetir, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Aí nós nos perguntamos, de que modo eu tenho brilhado? De que modo eu tenho me comportado? De que modo a igreja de Cristo ela tem se posicionado perante tudo? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Jesus, ele está falando algo que já era para a gente ter colocado em prática. É não se corromper com o pecado. Sabe, hoje a humanidade ela está muito preocupada com o vírus, isso é fato, nós temos que nos preocupar, se nos resguardar, sim. O coronavírus mata, mas não esqueça que o pecado também mata. Sabe? A gente não precisa só se preocupar com a praga que está assolando o mundo, mas sim com os nossos desejos também, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso falar, com o nosso comportar. De que forma eu tenho me comportado? De que forma a igreja tem se comportado? Será que nós temos seguido aquilo que nós temos aprendido? Será que nós temos honrado a nossa liderança? Será que nós temos honrado os nossos discípulos, os nossos líderes? Sabe? Nós temos que aprender que tudo que nós formos fazer para Jesus tem que ser com o coração limpo, sabe? E fazer o melhor. Não adianta nós estarmos dentro da igreja, não adianta nós fazermos parte de um ministério se o meu coração de fato não estiver naquilo que eu estou fazendo. Sabe, não adianta eu hoje falar de Jesus, mas o meu coração estiver no mundo, não adianta. Sabe? Eu escutei uma pregação de um certo pastor, que ele falou uma frase que é bem interessante, é bem certa, é bem clara. Se a igreja hoje, ela não discipular o mundo irá discipular a igreja. Sabe, irmão, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender que nós temos que brilhar como aí uma estrela no universo, como diz aqui no verso 5, verso 15. Nós precisamos ser a luz de fato nessa terra. Nós precisamos colocar aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos buscado em prática, para que não só essa cidade, mas se a nossa nação seja mudada. Sabe, essa é a oportunidade de nós colocarmos aquilo que nós temos aprendido. Com tudo o que se acontece hoje no nosso país, a igreja, ela tem que tomar sua posição. Os discípulos, ele tem que se tomar a posição de discípulo. Os servos de Deus, ele tem que pegar a sua posição de servo, se colocar na posição de batalha. Sabe, irmãos, vamos usar o nosso tempo que nós temos aprendido com aquele que não tem. Sabe, nós precisamos compartilhar o amor de Jesus. Nós temos que compartilhar o vinho que nós temos recebido de Jesus todos os dias. Sabe, esse é o momento da gente estar aí em família, nos restaurando, nos unindo força, aprendendo mais de Jesus, buscando um tempo de qualidade. Se eu e você ainda temos dúvida daquilo que Jesus quer de mim, de você, essa é a hora de você chamar a Jesus e começar um relacionamento. E dizer assim: Pai, eu preciso de uma direção. Jesus, eu preciso me tornar um Timóteo.
Jesus, eu preciso ter o coração como Timóteo. Jesus, eu preciso agir como Timóteo. Jesus, faz de mim um homem apaixonado pelo teu evangelho. Jesus, faz de mim uma pessoa que ama o evangelho. Uma pessoa que se doa ao evangelho de fato. Sabe, irmãos, a gente tem que ser pessoas a cada dia melhor. Pessoas a cada dia diferentes. Nos tornarmos pessoas melhor. Discípulos de verdade. 16. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Sabe, eu creio que Paulo, ele se sentiu um homem tão agraciado por ter enviado Timóteo, por tudo que Timóteo se tornou um jovem líder naquela época, onde tinha um coração voltado para a igreja, voltado para as coisas de Jesus. Sabe? Então eu vejo que nós precisamos estar mais atentos com aquilo que Jesus tem falado com a igreja. Nós precisamos nos tornar uma igreja relevante nessa cidade. Nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus. A palavra de Deus diz, sejam meus imitadores. Jesus, ele pede para que a gente tome as ações como ele tomava, que a gente caminhe como ele caminhava, que a gente ame como ele nos ama. Jesus, ele pede para que a igreja saia da sua zona de conforto e viva o evangelho. Porque Jesus é o evangelho. Se você não entendeu que o evangelho é Jesus, você precisa entender que Jesus, ele veio para nos dar vida. Jesus, ele deixou sobre mim o entendimento, poder, para fazer coisas impossíveis através dele. É tudo sobre ele e para ele. Eu te convido a fechar os olhos, nós vamos orar para terminar o nosso Tadel. E peço para que você coloque o seu coração, a sua mente, o seu coração diante de Deus e comece a pedir para Ele, para que Ele venha te trazer à mente tudo aquilo que te impede de se tornar uma pessoa melhor, para se tornar um discípulo melhor. Peça também nessa noite, Jesus, me faz um discípulo melhor cada dia. Eu preciso ser um discípulo de verdade, Jesus. I'll be chasing